Mariana Mortágua. Estava aqui escrito Joana. Tendo em conta a área em questão, Sr. Presidente, ainda bem que é Mariana Mortágua. Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, se é verdade que esta proposta entra com atraso na Assembleia da República, não é menos verdade que a reforma é necessária e que é uma reforma difícil, porque ela mexe com poderes de instituições muito complexas e em que algumas dessas instituições, como o Banco de Portugal, são até marcadas por alguma arrogância histórica, digamos assim. O Bloco já em tempos teve a oportunidade de dizer que o modelo ideal para nós era o modelo dos dois pilares, um pilar de supervisão comportamental, um pilar de supervisão prudencial, transversais a todas as áreas. Este é, aliás, segundo sabemos, o modelo defendido pelo Dr. Costa Pina, que foi Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal e responsável pelo relatório secreto que o Governador se recusa a publicitar. A contrapartida deste modelo seria uma reforma radical destas instituições com a oposição mais do que certa do Banco de Portugal. Não foi esse o caminho seguido pelo Governo, que nos traz um modelo híbrido. E eu gostaria hoje de arriscar uma loucura a que a direita não se atreveu, que é de falar da proposta em causa, uma vez que já disse também qual é a alternativa que o Bloco de Esquerda tem e que já teve a oportunidade de apresentar. O primeiro problema identificado é a colaboração e a troca de informação entre supervisores que se encontram neste momento em diferentes níveis de poder, com o Banco de Portugal a reclamar para si um estatuto de superioridade e de supremacia. A solução encontrada por esta proposta passa pela criação de um Sistema Nacional de Supervisão Financeira que coordena o trabalho dos diferentes supervisores, a que acrescenta uma autoridade de resolução e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que fica para além da função de coordenação com a política de macroprudencial. Nós achamos que esta é uma escolha certa. A supervisão macroprudencial tem que ser transversal a todos os supervisores e o que temos que garantir é que há recursos necessários e que fique bem claro quem é que tem o poder para determinar ações de supervisão macroprudencial. Segundo problema, aliás identificado pelo Banco de Portugal, é um conflito de interesses que existe quando o Banco de Portugal se coloca ao mesmo tempo na função de supervisor e na função de pseudo-acionista, coordenador da instituição de resolução que coordena bancos que foram resolvidos. Faz sentido que o Banco de Portugal mantenha poderes de decisão da resolução bancária, mas faz sentido que partilhe esses poderes com outras instituições de supervisão, para não voltarmos a passar pela vergonha de se autorizar uma resolução bancária sem que a CMVM soubesse daquilo que estava a passar no BES, por exemplo. Mas a gestão dos bancos em resolução não tem que estar no Banco de Portugal, não deve estar no Banco de Portugal e tem que ser atribuída, e bem, a outra instituição, como esta proposta nos traz. Terceiro ponto, acabar com o estatuto de absoluta exceção gozado pelo Banco de Portugal, que deriva de uma confusão que o Banco de Portugal aproveita, que é o seu estatuto e privilégio como autoridade monetária e o seu estatuto como supervisor da banca. E fica muito claro esta diferença de estatutos quando esta proposta chama o Banco de Portugal a contribuir como qualquer outro supervisor para a autoridade de concorrência. Nós podemos dizer concordamos ou não concordamos com as contribuições dos supervisores para a concorrência. Agora, o que não faz sentido é o Banco de Portugal ser o único supervisor que fica excluído de forma privilegiada desta contribuição. E fica também clara, quando se aplica ao Banco de Portugal regras legais de gestão de dinheiro público. O Banco de Portugal é uma instituição pública, não está acima de escrutínio e tem a obrigação de cumprir regras legais na gestão do seu orçamento e do dinheiro público. Nós temos que começar a separar uma coisa que é a independência do supervisor, que não é confundível com a independência da entidade monetária, de uma outra coisa que é inimputabilidade, opacidade e ausência de escrutínio. Num regime democrático, nenhuma instituição está acima de escrutínio. Não há lugares inamovíveis nem para o Banco de Portugal. E por isso temos de ter regras claras para a exoneração. Incompetência, falha grave é motivo de exoneração, sim. Conflito de interesses é motivo de exoneração, sim. O lugar de governador não pode ser uma redoma dourada para proteger incompetentes e gente em conflito de interesses. Não podemos mais
ouvir Vítor Constâncio numa comissão de inquérito a dizer que não se lembra de nada, quando depois sabemos, meses depois, que conhecia os créditos a Berardo. Não podemos mais ter Carlos Costa à frente do Banco de Portugal, depois de sucessivas comissões de inquérito, terem encontrado falhas graves e depois do próprio governador ter passado pelo BCP na altura dos offshores e pela Caixa na altura dos créditos mais ruinosos. É isto que coloca em causa a credibilidade do sistema. E PS e PSD, e termino, Sr. Presidente, estão tão preocupados com a independência face ao poder político, mas estão menos preocupados com a transparência, com a competência e com a independência face aos supervisionados. Porque nós lembramos bem do papel de Carlos Costa em manter Ricardo Salgado à frente do BES, lembramos bem de todos os erros que foram cometidos e queremos clareza neste regime que discutiremos na especialidade com certeza para que seja melhorado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tem a palavra o Sr. Deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira. Faz favor.